Fala, pessoal! É isso aí, tá começando mais um vídeo do... Vale louvar. Pessoal, hoje um vídeo com um tema tão bacana, tão abrangente, que fala sobre casamento. Você já pensou o que o casamento tem de importante na vida do homem, da mulher, da sociedade, a família, que é o centro da vontade de Deus? É muito relevante isso aí. Então nós vamos abordar esse tema com a nossa convidada. Eu acho assim, Vini, não tem ninguém... Melhor pra falar sobre isso se não ela. Ah, quem será ela? Quem será? Nós temos hoje uma pessoa que trabalha dentro da área há muito tempo, então tem o portfólio para falar sobre esse tema. Então você vai acompanhar conosco Nada mais, nada menos do que com... Helena Ribeiro. Helena Ribeiro. Helena, faz aí. Chique essa apresentação, meu Deus, me sinto lisonjeada. Ah, faz uma apresentaçãozinha rápida, fala com nossos convidados ali. Bom, em primeiro lugar, é um prazer muito grande estar aqui com vocês no Vale Louvar. Agradeço muito o convite do Gustavo, do meu querido Vinícius, Danilo também. Para quem está aí acompanhando, é uma maravilha estar aqui junto com vocês nesse programa, já vou dizer assim, né? Sim, Que sim. vocês têm aqui abordado tantos temas interessantes, relevantes. Sim. E hoje a gente falar sobre casamento, para mim, é uma honra, um grande prazer. Obrigado, Helena. Vamos lá então, pessoal, só falando sobre a Helena. Helena, o nome dela é Helena Ribeiro, mas mamãe e papai chamando de Maria Helena Ribeiro. Ela é nascida em Igarapava, é a divisa ali de São Paulo com Minas. A Helena, além de radialista na 99 FM, a Helena também é mestre de cerimônia. Sim. E Por um uma bom tempo. curiosidade aí para os ouvintes, Helena foi a cerimonialista do meu casamento, do Vinícius também, vai ser a cerimonialista do Do Danilo. Danilo. O primeiro casamento com efeito civil que ela fez foi o meu. Não é isso, Olha Helena? que foi E 3 meses exatamente. depois ela fez o meu. É, Eita, Glória! Ele já, né, a cereja do bolo que deixar para o final. É. Não, o Danilo tá falando aqui que o dele vai ser o 100º casamento. Aí a Se gente Deus vai quiser. explicar para quem está nos Ah, acompanhando, sim, né? com certeza. Qual é a Pessoal, A questão do surpresa 100. do 100? você tem que, para isso você tem que seguir a gente, seguir lá o Vale Louvar, segue a Helena Ribeiro, segue No eu, final do vídeo Gustavo. você vai saber o motivo. Vamos lá. É isso aí. Pessoal, o tema hoje fala de casamento. E Helena, casamento para nós, nós associamos o casamento, em primeiro lugar, à família, né? É. A família é o centro do casamento. Então, Helena Ribeiro, qual é, na sua visão, a importância do casamento para a construção de uma família? O que você enxerga assim, sua questão pessoal também, as suas experiências em relação ao casamento, o que você vê assim, casamento, família, papai, mamãe, o casamento, o que veio de reflexo? Fala pra gente. Pois é, o casamento é quando você tem uma base familiar, então você encara o casamento com outros olhos, né? Então eu tenho, felizmente, sou muito privilegiada, Vinícius Papai e mamãe, conhece, meu Deus, seu Zé. principalmente o paizão, e desde muito pequena, né? Então eles, por serem cristãos, sempre incutiram, né? Dentro de Sentimento mim, cristão. exatamente, qual é a essência verdadeira do casamento em si, né. Então isso eu tenho essa base familiar e tenho como exemplo os meus pais, que estão casados há E, tantos anos, e né, há seu mais Zé de é um 40 cara anos. muito, muito amoroso, meu Deus do céu. Aonde ele vê a gente, ele vem correndo, abraça. Ô, Vinícius, tudo bom? E ele também, assim, já teve a oportunidade de palestrar para vários casais. Sim, Então, sim. Olha que assim, legal. eu me sinto muito privilegiada hoje por, Trabalhar na área, né? trabalhar na área, né, realizando casamentos e estar ali vendo uma família Se nascer. unindo, né? Exatamente. E tendo essa visão que eu recebi desde tão pequena, Sim, né, falando sobre casamento e, não só, homem e mulher, mas enfim, você tendo a visão cristã. Sim. Você sabendo que para que um casamento ele possa realmente, fluir, ele possa dar certo, você
tem que ter Cristo como centro. É verdade. Eu gosto muito de falar isso nas cerimônias, quando me permitem, né? A gente vai falar no decorrer aí como que é Sim. a maneira que a base das minhas celebrações, né? Porque até tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas, muitos casais chegam até mim e ficam com muita dúvida. Ah, mas como que é o tipo da sua cerimônia? Ela tem um cunho religioso? Não tem? Mas quando há essa abertura e me permitem, eu consigo passar isso Sim. para o casal, né? Mesmo que o casal, de repente, não tenha ali a sua fé tão aflorada, mas enfim, que me permite dar uma, de Se permitir falar em Deus, você pega exatamente, aquela eu brecha e consigo, fala, né? sucintamente, né, Dá trazer algo, uma pequena mensagem para aquele aquela casal. pincelada, né? Você falou de base familiar, né? E base familiar é muito importante. Você vê, a solvência de uma família acontece porque não tem a base da família. A base, o que é a base? A base é pai, mãe, ter alguém que sustente, aí você falou, as dúvidas, as orientações, o caráter, né? Aquela Então, comunhão, né? o que solve, o que que dilui uma família? A falta da base, é a estrutura. E infelizmente a gente vê muitas famílias que não têm a base, né, Helena? A gente olha hoje a sociedade, quantas famílias que Se destrói assim. estão se destruindo, né? As famílias estão se destruindo porque as pessoas que fazem o papel família, o pai não está fazendo seu papel, A mãe não a faz seu mãe não papel. faz seu papel, o filho também não faz seu papel, né, Helena? A gente vê um exemplo, né? Nós tivemos a Helena, também a nossa prima, né? Pra quem não sabe, Para quem não sabe, Já vamos revelar já agora, vamos né? revelar, né? Então, eu achava muito interessante que a minha avó, ela já no auge dos seus 90 e poucos anos, ela gostava muito de de ouvir a rádio, conversar com a Helena pessoalmente e ouvir a ouvir a rádio. rádio. Ela E gostava, quando eu chegava, ela ainda perguntava, né? Mas você Do falou assunto que tal, você você falou, né? falou tal coisa, foi isso é, mesmo? é, e Verdade. você vê o carinho que a Helena sempre ela passou para minha avó, né? Ela sempre com aquele carinho, amor, o afeto, Calmaria, né? calmaria, né? E o que que eu vejo, né? Eu vejo que isso são frutos que vêm de uma base. Só que as famílias, elas não conseguem, elas estão se perdendo, né? Elas não estão conseguindo definir bem seus papéis. E como que a gente vai esperar uma sociedade forte, Se não tem a base, fica na é difícil. verdade? É muito complicado. Você, Helena, como já conviveu com muitas famílias, você sabe quando você bate o olho, né? Exatamente. Você tocou num ponto assim muito importante, né? Porque quando eu vou celebrar um casamento, não é só o casal que está na minha frente. Realmente vem toda aquela bagagem familiar. Então, eu até escutei de um casal um tempo atrás, a gente conversando, porque para que eu possa entregar a cerimônia, então eu preciso entender, compreender não só a história do casal em si, mas também as suas origens, né? O que que Saber como cada um traz, começou, o exatamente, o que cada um deles está trazendo para aquela relação, está trazendo para aquele momento que eles vão viver. que cada um vai agregar, né, Então dentro. exato. Então, assim, quando eu realizei teu casamento, era de uma forma até que eu conseguia montar, então estava ali no início. Hoje é totalmente diferente. Então, ao longo do período, Vai os cursos que eu fui aprimorando, né? fazendo, então a gente E as pessoas que a gente vai conhecendo também, né, prima? Porque, tipo assim, um trabalho desse não é feito sozinho. É uma união de uma boa parte de uma equipe, né, prima? Você tem uma equipe muito grande ali para trabalhar, então Mas esse agregar de pessoas que você está falando, eu imagino assim, né? É como se aqui você estivesse trazendo uma fruta, uma maçã, só para quem está em casa entender o que eu imagino, né? É como se trouxesse uma maçã, às vezes essa maçã está perfeita, mas você agrega aqui uma laranja que está podre. já estraga. Não importa do jeito que a maçã veio, né? Ela vai estragar. Então, é esse convívio que você tem, assim, de olhar duas famílias, às vezes você olhar ali um lar que vem sem a base, Destruído. sempre tem sempre tem aquela questão, né? Um lar pode estar destruído, o outro está inteiro.
Como será que vai se juntar? Como que será que vai se fortalecer? Qual é a base que vai sustentar essa relação? Se essa base não tiver firmado em alguma coisa sólida, vai dissolver. Vai, exato. Os dois têm que ter a mente aberta para aquilo, para entender, opa, eu posso ter vindo da origem que eu vim, posso ser perfeito, mas eu tô vindo aqui de uma origem também boa, mas se os dois se unirem sem propósito, vai arruinar. Ou os dois podem vir de famílias destruídas, mas se eles firmarem num propósito, Como eu já fiz casamento de que né? o casal, tanto um quanto o outro, ao contar a história de vida deles, você, assim, tanto um quanto o outro, sem base nenhuma. Realmente sem ter uma estrutura familiar. Mas as 2 pessoas muito dispostas a Pra caminhar fazer dar junto, certo. a fazer dar certo, porque o casamento é isso. São 2 pessoas, não adianta só um lado querer construir, querer fazer dar Senão vai certo pesar para aquele lado, né? e o outro não. Então, assim, eu absorvo muitas histórias que eu estava comentando de um casal recentemente, quando terminou a nossa conversa, que sempre é demorada, às vezes a gente fica 2 horas ali Uhum. batendo papo, né? E a gente vai mergulhando mesmo, então você vai se aprofundando. E aí eu lembro que eles olharam para mim e falaram assim: Helena, mas você parece uma psicóloga, porque a gente foi aqui, a gente. Então, assim, eles Vai choram, lembrando de tudo, né? eles vão lembrando, eles choram e, né, lembram de fatos engraçados e, claro, dão risada, mas muitos deles se emocionam, não com a história dos 2 em si, mas a Uhum. história familiar. Por memorar, né? Exatamente, por relembrar, recordar Trazendo, né? tudo o que já viveram. Então, realmente é mais do que um ofício, é uma missão. Então, hoje quando eu estou diante de um casal, eu olho ali, eu encaro com muita responsabilidade. Eu acho assim, tanto que eu não queria celebrar casamentos lá atrás. Eu comecei na rádio, né? Faz 24 anos em rádio, né? Trabalhando com rádio. Comecei com mestre de cerimônias, que é algo muito mais tranquilo para você fazer, porque geralmente o roteiro vem pronto, e aí você vai se É só apresentar, tem elaborar toda ali uma um. postura. E quando eu comecei a celebrar casamento por eu trabalhar na parte de organizar, o casal chegou até mim e eu falei: "Então, quem que vai ser o celebrante? Vamos organizar, eu preciso falar com quem vai celebrar", e o casal, principalmente a noiva, olhou para mim e falou: "Não, quem vai fazer é você". Tanto que na hora eu falei para ela: "Não, eu não tenho condições nenhuma de fazer o seu casamento". Por quê? Porque eu sempre encarei com muita responsabilidade. Então, assim, você tá ali com uma família que está se formando e você está naquele momento mais importante da vida daquele casal. É um momento único. Você vai ficar para sempre, né. Então, assim, Assim. você vai ficar para sempre nas fotos, né, no Isso mesmo. filme, Tudo. você vai aparecer, nunca vão esquecer de você. Tudo que você falar vai impactar, É, né. normalmente é sempre gravado também, né? Daqui Sim, 30 anos alguém vai falar assim: olha lá o que a Helena falou. Ah, exato. é? E realmente marca, marca. Eu já estive em celebração de casamento que é há mais de 20 anos que até hoje eu lembro do que o celebrante falou. Então se ainda mais com a maneira como se coloca, Tem que como botar aquela emoção, né? a maneira como é dirigido aquele momento, então é algo que te marca muito. Então, assim, eu quando essa noiva veio com esse desafio, eu falei: "Não, não é para mim". Ela: "Não, mas eu não aceito não como resposta, é você que vai fazer meu Uma pessoa. casamento e eu não aceito outra pessoa, você vai fazer". Eu acabei fazendo, isso foi no ano de 2017, fiz o casamento dela, porém eu achei assim: "É o Não é único pra que eu mim. vou fazer, acabou, perfeito, não vai ter mais outro". Passado muito pouco tempo, uma cerimonialista aqui da região me procurou e falou: "Helena, eu tô com um casal, eles querem uma cerimônia afetiva, não querem que tenha que é o celebrante, ele é neutro, né, então Não querem cunho religioso. exatamente, não quer um cunho religioso, então é uma cerimônia afetiva e eu pensei em você e eu acho que, eh, Vai dar certinho. Vai você casar, é, você literalmente. você vai ter a oportunidade, Casar. você vai ter a oportunidade de ter umas fotos profissionais para você se lançar como celebrante. Eu lembro que até não dei a resposta para ela na hora, fiquei pensando, falei: "Bom, já Será? fiz um, mas eu acho que não, será que isso é para mim? Eu acho que é melhor não". Aí parei, fui estudar um pouco o mercado, conhecer, porque até então a profissão de celebrante é algo totalmente novo no mercado. E É aqui em mesmo? Registro não tem muitos, né? Não, tem poucos. Você vê mais o quê? Um pastor, um Ah, padre, né? O celebrante em si, tanto que a gente fez um mapeamento agora, todo ano é feito um mapeamento dos celebrantes. O
de acordo com a quantidade de pessoas que aderiram, que participaram, isso, porque a nossa, na verdade, eles estão lutando para que regulamente a nossa Profissão. profissão, né? Então, mas hoje já tem vários movimentos, tem celebrantes muito bons. Então, assim, hoje os casais procuram muito por celebrantes de casamento, porque querem uma cerimônia diferenciada, não que a pessoa não tenha, que o casal não possa incluir nessa cerimônia, ou de repente, eu quero que um pastor Também ora. eu quero que ele tenha uma participação, eu quero que tenha esse momento, né, uma parte religiosa. Não que haja, esse impedimento de incluir. "Ah, não, eu sou a celebrante, eu vou realizar, é só comigo e ponto". Não é assim. Então, justamente o casal tem essa Tem a possibilidade liberdade de de poder isso, opinar. a liberdade de, ele vai personalizar aquele momento. Porque Pra hoje fazer do quando gosto dele, né? exato. Hoje quando fala em cerimônia de casamento hoje não mais, mas antigamente, até um tempo atrás, coisa de, digamos uns 5 anos atrás, falava em cerimônia de casamento, as pessoas já pensavam: "Ah, aquela eu já sei o que vai acontecer do começo ao fim, é um negócio chato, não é demorado, e as pessoas É, não vão ficar olhando ali no celular". Então, assim, o celebrante, ele veio para quê? Para realmente trazer quebrar esse clima vida, também, né? quebrar esse paradigma, trazer vida para a cerimônia e realmente dar a oportunidade do casal personalizar, deixar da forma como ele quer. Quem não lembra de um casamento que você foi quando mais novo, que todo mundo tava assim, ó. Quem não E lembra a pessoa só lembrava do seu de tio, a comida. primeira vez que foi no casamento, foi a primeira vez que ele colocou uma gravata e tava ali com cara de paisagem, né? Quem não lembra E quem não dessa lembra cena? daquela criança que ficava olhando pra mãe e falando: "Mãe, quero comer". Então, essa imagem do casamento antigo já caiu por terra. Sim, caiu por terra. E aí, voltando ao mapeamento dos celebrantes, então, assim, os que entraram para participar e para responder ali a pesquisa foi mais ou menos uns 600 celebrantes. Isso a gente está falando nível Brasil, né? Pessoas que. São poucos mesmo. E tem muitos celebrantes dentro desse nicho que só atua como celebrante. Eu conheço vários que hoje não têm uma outra profissão, não tem uma atividade paralela. Trabalha Só com exatamente o isso. ofício, é só celebrar, porque dos grandes centros tem casamento durante todos os Ah, dias da semana. aham. Então tem segunda, terça, quarta. No interior ainda tem muito isso. Vou casar no sábado, né? Fica Muito, mais fácil, né? a tradição é o sábado. Ou quando muitas Uhum. vezes um domingo. No Mas máximo uma fora, sexta, né? exato, no máximo uma sexta. Mas fora, Segunda, terça, são quarta, casamentos quinta. todos os dias. E o celebrante, ele vai muito fazer o quê? O destination wedding. Ele vai muito para outros lugares. O casal, de repente, hoje está muito em alta. Eu quero casar lá em Bombinhas, Noronha. Maragogi. bombinhas. Eu quero casar, exato, quero casar em Noronha, eu quero ir para o Caribe, né? Quero Aí vai com casar em cerimonialista e Cancún. tudo. Aí, então, Lembra Já de acompanha. mim, né? Lembra de mim. Mas assim, você falou de uma questão, eu queria só puxar um ganchozinho. Tem algum fato curioso que aconteceu naquelas entrevistas que você falou, que às vezes o casal vem, né? O casal vem, e aí ele começa a memorar a história. E aí, eu lembro, né? E aí começa a chorar aqui. E tem algum fato curioso, algum momento assim que marcou, e você olhar e falar assim, nossa, eu acho que eu fui profundo aqui nessa abordagem. Lógico, não vai falar o nome de Precisa quem, falar não, o né? nome. Mas teve assim, algum fato curioso que te chamou a atenção? Você olhar para essa pessoa aqui não vai chorar, essa pessoa, né? E Chegou na virou a hora, o cara. manteiga, ou sei lá, uma outra questão assim, ou até mesmo na hora da cerimônia, né? Porque às é, vezes, Você olha o principalmente o cara todo noivo, marrento. o noivo às vezes é muito sério e o noivo fala: "Não vou chorar, não, eu não vou chorar, tá? Eu vou estar super firme lá na hora da cerimônia". E às vezes é o primeiro que, tá abrindo o né? bocão. Porque o sentimento que a pessoa tá ali naquele momento que ela tá vivenciando é algo inexplicável. A gente que tá do outro lado, que tá ali como um profissional para realizar o sonho, para fazer do dia,
realmente algo único e inesquecível, o Sim. nosso sentimento, eu sempre brinco com os casais, às vezes como o noivo geralmente chega primeiro, às vezes eu pego na mão e falo: "Ó, você acha que é só você que está nervoso? A celebrante também tá". Por quê? Porque a responsabilidade que está nas minhas É mãos é muito grande, né? grande Sim. o nervosismo que bate ali pra gente é o quê? De entregar É. além, de realmente fazer com Fazer que um momento Além fazer especial. um da momento expectativa da especial. pessoa, né? Então, assim, voltando, né, à questão de momentos. Então, são muitas situações que eu já vivenciei, né? Hoje já quase, só de celebração já vai para quase para a centésima celebração de casamento. Então, já são 100 histórias, né? 100 casais ali você ouvindo o que Relatos, eles né? têm, os relatos, querendo ou não, eles depositam sobre mim. Então, até ouvi essa semana, vi uma frase de uma celebrante também, que ela falando: "Você se deita sobre as histórias". E é isso, você se debruça, por quê? Porque a gente faz um estudo, a gente começa a vasculhar a rede social, você pega um ponto, você tem que pegar aquilo que toca, né. Então, às vezes, no momento ali que você está batendo Aquele um momento papo, marcante, né? no que você está ali conversando com o casal que está naquela entrevista, né, que eu sempre falo para eles: "Não é uma entrevista, é um bate-papo". Eu já falo assim: "Ó, vamos bater um papo, deixa ali o Vamos entender o celular que de tá acontecendo. lado, não tem que ser um dia que vocês tenham um tempinho legal, porque não a gente não pode ter um tempo: 'Ah, eu só tenho 1 hora para bater esse papo'". É quase Não que dá. deita aí no divã, vamos conversar. Então aí é nisso, nesse momento que muitas vezes você vai captando muitas Absorvendo as coisas, você vai coisinhas, né? absorvendo, e às vezes ali, você consegue ter revelações que a pessoa até então não falou, não comentou, e aí ela se sente confortável muitas vezes de se abrir, né, de mencionar situações que viveu, na infância, que viveu. E dessas situações que você absorveu, assim, teve alguma coisa que você se espantou? Teve alguma coisa que você lembra que foi, tipo, um fato curioso, um fato que marcou, tipo, meu Deus, olha, não imaginava que ele ia falar isso. É muito assim, o que marca bastante, às vezes, em questão, assim, a perda, né, às vezes a pessoa ao longo do caminho teve uma grande perda e não conseguiu superar. Eu fiz um casamento recente que ela havia perdido o pai, não já não faz tanto tempo, e aí, assim, eu sempre pergunto para uma das partes se gostaria de fazer uma certa menção. Claro que o momento da cerimônia é um momento feliz, então, assim, Não para vai você. trazer aquilo de tristeza. Exato. Senão Você vai para deixar o você casamento um luto, né? para você mencionar sobre alguém que se foi é algo muito sutil, é de uma forma, e eu sempre procuro fazer com que a pessoa se lembre do que ela Lado viveu bom de Melhor. melhor, né, qual o naquele fato momento. engraçado que viveu. Eu fiz um casamento o ano passado, que eles queriam muito mencionar os avós, né, como a gente falou da avó, e tanto ele quanto ela, eles haviam perdido os avós, e só que eram figuras muito marcantes na família, os 2 De lados. ambos as partes. Os 2 lados eles, tinham, assim, histórias muito relevantes com todos da família, não era só com os 2 que estavam casando, e eles pediram: "Ah, a gente gostaria muito, de alguma Fazer forma, menção. Uma menção fazer honrosa. menção", isso. E então o que que a gente trouxe? Os fatos engraçados, então teve aquele momento de emoção, mas foi muito rápido, eu já trouxe o que eles viveram, que um e o outro viveu de muito, que era muito engraçado com os avós, então a gente conseguiu, Manter o clima. manter o clima, dar uma passada, assim, de uma forma muito, uma passeada muito tranquila, né, porque o casamento é um momento De o alegria. ápice de É. felicidade, então você não vai, né, trazer ali, fazer de uma forma que seja constrangedor, e outra, você não sabe também, como é que vai estar em relação a, como que a pessoa vai receber aquilo, porque assim, ó, no casamento, eh, tanto um quanto o outro, as emoções estão à flor da pele, e aí imagine, se você está ali conduzindo o momento, então, dependendo da forma como ela recebe aquilo, às vezes a emoção pode tomar uma proporção, e aí vai estragar as Conseguir fotos, retomar, não né? vai conseguir retomar, então tem tudo isso, você tem que saber como conduzir. Tem um trechozinho bíblico que nós gostaríamos de fazer menção. Lê pra gente lá, Vinícius. Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então não é bom que o homem
ele esteja só, né? É sempre bom que esteja com uma adjuntora por conta de unir propósitos também, né? Você falou também, Helena, de união de propósitos. E partindo para um outro tópico que nós também vamos abordar, a união de propósito é o casamento. O casamento não é só morar junto. Casamento é união de propósitos. É o que eu imagino de um casamento, né? O casamento sadio é um casamento em que dois tornam-se um para um propósito em comum. E a gente vê por aí muitas pessoas que estão só Por estarem. por estar. São carne ajuntada, né? Não é propósito ajuntada. E cada figura tem o seu papel, né? A mulher com seu papel, o homem com seu papel provedor, Já os tem um filhos, vídeo sobre isso também no canal. vídeo sobre isso no canal, que é bacana o casamento. E aí a gente vê, né? O casamento, ele tem que ser o centro da vontade de Deus. Vinícius falou um negócio muito interessante aqui quando nós não estávamos filmando. Deus gosta de união. Papai do céu gosta de casamentos. Porque Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de aliança. Se Deus é um Deus de aliança, Deus é fã de casamento. Não é verdade? E é mesmo, né? E é mesmo. Porque senão ele não teria, Unido né? homem e mulher. Exato. E você imagina, Helena, Deus sempre está nos casamentos. Mas já teve alguma situação que você foi e você teve assim uma sensação de que aquilo não estava legal? Tipo, não precisa revelar, porque já Sim, são 100 claro. casamentos, né? Então, ninguém vai se sentir ofendido, mas É, em algum momento você falou assim, nossa, parece que não, Aqui não não é, teve. dá. já é. Parece que não bateu, sabe? Você olhava, você parece que E até quando acho que não vai dar certo. sim, até quando o casal tá na minha frente, mesmo antes da Dá cerimônia, pra sentir aquele peso. você sente, É, você Como consegue se fosse uma energia ruim. você consegue avaliar, pela maneira como eles se olham, pela maneira como se tocam, e a maneira você teve que sim, casar pessoas com essa sim, conexão. tive que casar, porque já estava tudo Como dizer, programado. obrigatório, né? E teve assim, já, eh, um fato, específico que eu tinha a liberdade para falar para a pessoa: Pra "Olha, pessoa. ou você poderia repensar, Sério? adiar". Você falou pra pessoa? Adiar, melhor Você teve você coragem de falar ainda? Sério, É, Helena? tem que ter melhor ousadia pra falar essas Tem que ter coisas. ousadia. pensar, repense, talvez não é o momento agora, talvez se vocês forem agora não Não vai vai dar dar certo. certo. Se vocês Esperar um protelarem um pouquinho. pouquinho mais, esperar, as coisas podem mudar. Tudo tem um tempo, né? Porque tudo tem um tempo. Então Mas assim, e eu já fiz casamento há uns anos atrás, os 2 estavam na minha frente, chegaram, e assim, eu tive a sensação que eles tiveram algum desentendimento antes da cerimônia, porque a fisionomia deles era muito pesada, dos 2, assim, não estavam No pra felizes. ápice, casar. no Não, ápice. no ápice ali, na hora da cerimônia, eles muito, assim, sérios, não esboçava nenhuma reação, eu Nossa. tentava, E não era nem assim nervosismo, porque quando a pessoa tá nervosa, não, você consegue perceber que ela tá não era nervosa. o A mão começa a nervosismo, suar e essas coisas, o cara fica, e né? assim, senti um peso mesmo, que O clima não tava não legal. estava legal, e assim, na hora eu tive a nítida sensação, não vai muito tempo. E infelizmente foi um casamento que não durou mesmo. Depois de um tempo eu fui vasculhar na rede social, fui pesquisar e vi que eles não ficaram juntos mesmo. Então são, né, N situações assim que você acaba vivenciando. Então é triste, né? Você fica chateado porque você fala, poxa, eu estava ali naquele momento e Infelizmente não deu. e não Não deu, não foi. foi, né? Não foi adiante. Você tem assim alguma orientação para quem. Porque eu penso assim que talvez algumas pessoas estejam indo pro casamento só porque, meu, cumprir a Ah, vou tabela. casar.
casar, minha família tá cobrando. vou cumprir essa tabela aí. E talvez também tem alguns que acabam, contratando tudo, fechando com os E fornecedores depois fica Depois e chato de fica. fica marcar. sem graça de falar para os convidados: "Eu não vou mais Você realizar tem a alguma, cerimônia, não você vou tem mais fazer". alguma dica para essa pessoa? Bom, se eu Só me tiver pague antes, tá tudo certo. A amizade é tudo. Pagamento adiantado, gente, pelo amor de Deus. Pago com 6 meses antes. Mas você Muito bom. sabe que fica pra gente é um sentimento, Triste, né? triste, muito É, assim, para mim, não é aquele claro, dinheiro eu bem-vindo, né? sempre falo quando, a gente vai conversar sobre a cerimônia, eu falo, eu preciso claro, tenho o meu valor por conta que a gente É trabalha um com trabalho isso, isso, né? né, E mas que assim trabalho, né? Eu sei o trabalho que é no casamento, porque mas quando assim foi o meu, Helena, meu Deus, nem dormia, menina. então, assim, mas pra gente, quando você vê as coisas fluindo, tudo dando certo, o casal super feliz, né? E eu sempre costumo dizer para os casais: aproveite cada etapa, esse momento que você está cuidando de tudo, vendo os detalhes, Ah, é. que, É que como se são fosse, vários. é como se fosse um bebê, né? Ele nasce, ele vai Então, assim, crescendo, tem que se adequar a cada ocasião, a cada momento. é bem isso. E tudo é novo, Então, tudo é novo. porque né, a pessoa que está ali, ela nunca casou. Né? Ela não E, entende e como eu, e eu funciona, né? sempre, o que eu deixo muito claro para os casais, assim, para mim não é só mais um casamento, eu vou fazer o seu, é só mais um. Né? Porque cada casamento é único por conta de que os dois que estão ali junto comigo naquela jornada são pessoas totalmente diferentes do que eu conversei, do que eu vivi na semana anterior. Então é um sonho que está Se a ser realizando. a ser realizado, que está na sua mão, está na sua responsabilidade, então por isso que se a gente fica sem dormir, chega a Sim, sonhar, preocupa, sim. porque quer que todos estejam, né, se sintam bem. Não é só os 2 em si, que estão ali cuidando de tudo e tá à Até mesmo a frente, família, né? mas a família, quer que todos se sintam bem acolhidos, que todos se alegrem com aquele momento, Com certeza. né. Assim, o casamento como o Vinícius estava falando, Deus gosta de casamento porque é um Deus de aliança. E ele sempre está ali, a testemunha fiel sempre é Deus. Se você for casar, pode ter certeza que Deus vai abençoar. Deus abençoa sim. Porém, desde que a pessoa esteja pensando assim, eu vou unir um propósito com alguém. Eu vou falar aqui algo meu particular. Eu tive uma uma briga na primeira semana depois de casado. A gente viajou, ficamos, né, aliás, foi na segunda semana, né? A gente viajou, ficamos uma semana fora, fizemos uma viagem, né? Ficamos uma semaninha em viagem, uma benção. Meu Deus, que beleza. Na volta, no retorno, na semana subsequente, aí bate de que dois têm que morar juntos na mesma casa, né? Às É vezes o a momento ideia não mais difícil, né? bate, criações diferentes, o homem com um pensamento, assim é o certo, a mulher chega, não, assim é o certo. E foi a única briga assim quente que a gente teve. Eu e a Marcela, nós tivemos uma briga. E naquela hora eu fiquei, meu Deus, será que eu casei? Tá certo o casamento? É isso mesmo que eu Mas queria? é igual o Vinícius falou, é um bebê, né? Um bebê e ali você precisa aprender a lidar com aquilo e vai moldando o caráter da gente, né? O casamento ele forma caráter, o casamento forma A pessoa, de né? pessoa, ele termina uma formação. Os pais começam, preparam o filho para o mundo, mas o que define mesmo o futuro é o casamento. Por isso que você tem que pensar muito em quem tá Vai passar o restante da sua vida ao seu lado. pessoa que vai cuidar de você, vai, né, te amar, te respeitar. Não se esqueça que o amor de um casamento é diferente de um amor de pai e mãe. Ah, totalmente, né? Porque o Totalmente. pai e a mãe você é filho, então Toda a vida. é pra toda a vida. Agora o casamento a pessoa escolheu pra ficar com você, né? E tem que abrir mão de É muita coisa, né? escolha, né, É uma é uma escolha E tem que muito abrir escolha. mão de muita importante. coisa para dar certo, É, É para uma via de manter, mão para dupla. É manter, uma via para de mão manter. dupla. Tem que ter, como que eu posso dizer? A, a, a-
A Doar. pessoa tem que se doar. É uma Não coisa é, boa. não é querer no casamento, não é você querer ser feliz. É você querer fazer o outro feliz. E É. quando você faz o outro Os dois feliz, ficam felizes. né, automaticamente você vai ser feliz, porque é como espelho, né? Vai refletir. É. Isso é algo que sempre meu pai Sim. me E quem fala isso é Jesus, né? incutiu, Jesus fala assim, né, que o melhor da vida não é a vida feita para você. A Bíblia não fala, o melhor da vida é a vida pelo outro. Eu não posso me banquetear, me satisfazer, sabendo que o outro que está na minha frente não vai comer. Então, que alegria irracional é essa? Que você precisa se pôr sobre alguém para subir. Casamento também é o ensinamento como de Cristo. Jesus falou assim, ó, ame o próximo como a ti mesmo. Mas aí, isso foi revogado. Jesus mesmo disse, não, agora você vai amar o próximo como eu amei. E aí ele fala, marido, ame a sua esposa como eu amei a igreja, dê a vida por ela. Esposa, ame seu marido e honre ele, porque ele é o cabeça que conduz. Porque se o homem está dando a vida por uma mulher, a mulher faz questão de honrar ele. Esse homem, ele dá vida por mim, ele está aqui, ele tá na luta, Trabalhando. ele vai. Não, eu vou honrar ele, vou honrar. E aí os filhos obedeçam pai e mãe, porque aí tem uma promessa, né? Honre seu pai e sua mãe, porque eu vou Seus dias vão acrescentar ser os dias da prolongados. sua vida. Acrescentar dias não é só viver mais, é vida com mais bonança, é vida com mais alegria, Uma vida com mais sabedoria, com mais porque os regalias. pais vieram com uma instrução melhor. Então, assim, o casamento é a chave da vitória. Casamento, um bom casamento. Eu já vi muito homem que era para estar rico, Estourado. estourado Estourado. no norte, porque o casamento não é legal, o cara não vai para frente. Como porque diz, afeta não todas vai para as Copa, áreas, não não vai vai para para Copa. Agora Não virou jogador. não vai para Copa, é só mediano. Agora eu já vi muito casamento que o cara era ruim, Destruído. E a mas a mulher mulher era levantou ele. guerreira, a mulher levanta o homem. A mulher vai lá. Aquele cara não era para dar em nada, mas a mulher vai lá e Levanta ele. levanta, ele pega pro É a braço. mulher sábia, né? Porque a Bíblia fala que a mulher sábia Obrigado, amor. edifica o lar. Então tá na mão da mulher o poder de levantar um lar ou de cair um lar. Não é? Vinícius, lê pra gente lá Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. União de propósito. União de Deus propósito. os olha como um só, né? Deus olha como só. E ali é bem claro, ó, deixará o varão, deixará o homem. Então, tem que ser homem mesmo, não adianta ser moleque. Porque se você for com a ideia que é só você que vai mandar, é só você que vai ser feliz, o homem que tem que dar a vida por outro, o homem que tem que ceder. Se o homem não for toda hora ficar entrando em discussão, ele vai falar alto e a mulher vai chorar. Aí Ele vai queria querer ser intriga. macho, ele vai querer. Mas homem de verdade não pode querer fazer a mulher chorar, ele tem que fazer a mulher estar com ele. E por último tópico da nossa conversa, nós vamos falar sobre a cerimônia, mas já falamos, né? Só para fechar, né? Helena, cerimônia. Qual foi aí, não precisa falar, né? Mas qual que foi a cerimônia mais inusitada que você fez, mais diferente? Teve alguma que, Na minha essa aqui, cerimônia vai ter milho cozido. Todo mundo vai comer milho cozido. tem alguma coisa assim que você lembra que foi Na engraçado? cerimônia em si, algo inusitado, não. Geralmente, porque a gente sempre deixa tudo Um alinhado cronograma, né? antes, o que já aconteceu antes, né? Por exemplo, eu tô ali para celebrar, e aí, assim, a gente nunca inclui ninguém se o casal não permitir. Sim. E já teve um fato, alguns anos atrás, que faltava pouco para começar a cerimônia, não era eu que estava organizando, eu fui só para celebrar, fui fazer a cerimônia com efeito civil. E eu lembro que a mãe do noivo chegou para mim e falou: Eu gostaria muito de falar. Eu queria, no momento da cerimônia, eu gostaria de falar. E eu não tinha autorização nenhuma deles.
Aí eu falei: "Ah, que legal, poxa, um momento muito muito especial, eu sei, imagino o quanto que a senhora está feliz, porque o filho está casando". Então, assim, a gente já acordou tudo antes, eu vou verificar com o noivo se tem essa possibilidade, porque dentro do meu cronograma eu não posso incluir ninguém, né, para estar participando da cerimônia. A gente vai fazer a cerimônia com efeito civil, e na celebração com efeito civil, você tem ali o Um script, termo, né? você tem o termo, e quando tem alteração do nome, eu sou obrigada a falar, é como no cartório, teve alteração, né, o regime que eles adotaram, a alteração do nome, e nesse caso específico eu não sabia, mas o noivo ele havia tirado o sobrenome da Da mãe. mãe. E Meu Deus. aí, quando eu falei, eu não sabia, ela estava do meu lado direito, e aí eu vi que ela deu aquela Murchada. ela olhou assim para mim, eu falei, fiquei meio que Sem sem entender. Falei: "Mas por que será que ela olhou dessa forma?" Ficou logo que eu falei, né: "Ah, então o casal, né, falou lá. alteração, tal, tal, tal", aí quem vai as testemunhas que vão estar assinando, antes da gente perguntar, né, se realmente é de livre e espontânea vontade deles ali, se casarem, a gente claro que no cartório é muito direto, ali eu tenho a possibilidade de acordo com a história deles, dar uma melhorada quando eu pergunto, mas eu tenho que perguntar, como se estivéssemos no cartório. E aí eu vi que ela deu aquela olhada pra mim, assim, eu fiquei sem entender. Quando acabou a cerimônia, ela falou: "Ainda bem que eu não falei. Ainda bem que eu não falei, ele tirou o meu sobrenome". Nunca que eu esperava um negócio desse dele. Olha só. Então, hoje eu já tomo qual cuidado que eu Cuidado tomo? muito grande. Porque quando que eu ia Se imaginar tivesse dado a A oportunidade, que ela mulher ia ia ficar chateada, eu não sabia falar, dos trâmites, né, porque hoje a lei civil permite, você pode alterar o nome, acrescentar o nome da sua esposa, né, tirar você um que você pode tem. tirar, você pode não, não incluir, pegar então nada. você hoje está muito é bem maleável, né. Então hoje o que que eu faço? Quando é um casamento com efeito civil, eu pergunto tudo, ó, a comunhão que vocês adotaram é essa, tudo bem, falar na cerimônia, alteração do nome, ok, não tem problema. Eu já fiz também um casamento que, ele havia pego o sobrenome da noiva, e aí quando eu estava com o termo, ele não tinha comentado nada comigo, e quando eu estava com o termo ele ficou branco, porque ele achou que eu ia falar, mas por eu já ter passado por essa Você situação, nem falou. eu vi o jeito dele, eu imaginei, falei: "Ele tá completamente apavorado, porque eu Porque vou eu vou falar falar o da nome, alteração, e aí a família dele tá aqui e vão crucificar. ficar muito bravos, porque que ele incluiu o sobrenome dela". E aí eu não falei. Falei: "Olha, então agora, né, vocês vão fazer as assinaturas, temos as testemunhas", então eu não mencionei para não causar um desconforto, porque eu sei que ia ficar muito mas, assim, foi algo que ele não falou para mim E tem que captar antes. Pegou no essas ar. Eu essências, tem que peguei eu captar essas essências no porque ar, né? você tem que estar ali o tempo todo olhando para os 2 e tentando sentir aquele momento E ele tava assim, ó. deles. Mm-mm, mm-mm. Então, por isso que eu tomo cuidado de perguntar tudo, cada detalhe, tudo É, mesmo. é Para só a não experiência que vai trazendo isso, porque né. no caso desse esse casamento que ele havia tirado o sobrenome da mãe, ela queria ir embora do casamento. Nossa, Acabou a cerimônia, ela falou: "Eu não acredito que ele fez um negócio desse comigo, que ele tirou meu sobrenome. Eu vou embora desse casamento agora. Eu não vou ficar mais aqui". Aí eu tive que fazer Não, todo não é aquele assim, eu tá? tive que tentar contornar a situação. Falei: "Olha, eu, né, sou obrigada a ler o termo, esse ele vai ficar no cartório, então não é, né, eu não sei o porquê que ele quis fazer essa alteração, mas, né, a senhora ele esteve com esse sobrenome até agora, né, até poucos Não minutos precisa, atrás, né, disso. né, então, de repente, ele tem os motivos dele, mas a senhora ele vai continuar sendo filho, ele não vai, não é ex-filho, ele não está assinando um papel aqui que ele tirar deixou de Pedindo ser divórcio da filho. senhora, como se É, fosse. exato, é. Então aí tive todo então você tem que ter o lado, o psicológico tem que estar muito Não bom pode e estar o a abalado, ma não. e a maneira de você conduzir as coisas e tratar com todos que estão ali, os envolvidos, você tem que saber lidar. Imagino, Você imagino, tem que imagino. ter a arte de conseguir mesmo, lidar com o emocional de todos que estão ali. Cerimônia tem 3 faces, né. Sacramento, eu tenho uma estudada, né. Tava vendo aqui, o sacramento, que é o rito espiritual.
Tem o contrato, que é o que a Helena faz também, A parte da lei, né? né? Que é a parte da lei, e tem o pacto com Deus, que é a parte sagrada, A aliança, melhor a dizendo. aliança. Então, a Helena, ela celebra o sacramento, né? Faz o sacramento, que é o rito espiritual da união de duas pessoas. Então, ela sacramenta ali uma união. Ela faz a parte contratual, né? Que é o contrato, né? Bilateral, duas pessoas ali, né? Livre, espontânea vontade. Ninguém pôs uma faca no pescoço de ninguém, nem arma na cabeça. Vai casar comigo, hein? Diga assim, Helena. Pergunta. Sim, 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 É, sim. e o que é Ela é louca. E o que é Ele é louco. muito importante frisar também é que, assim, a gente conversa antes também com o casal que não pode haver nenhum tipo de brincadeira. Não pode haver. É, sim. Porque se houver qualquer Não. brincadeira na hora, eu posso cancelar. Não, a gente não paramos por Eu vi aqui. esses dias um vídeo do camarada que Não falou pode. assim, não. Ele falou não. Aí o juiz fechou. Não. Sim, É. então mesmo o casamento, sendo realizado por mim, que sou uma ministra de ritos, né, tenho essa autorização para estar fazendo a celebração com efeito civil, eu oriento eles antes, não Não brinque, tentem, né? não brinquem, porque é um momento sério, Solene. é solene. E outra, às vezes casamento que a pessoa: vou fazer o casamento no campo, né, então a ideia do celebrante realizar essa cerimônia com efeito civil é porque a pessoa não tem, ela já faz tudo num determinado local, e normalmente é no local da festa. E quando tem a bebida alcoólica, às vezes o noivo está nervoso e ele vai lá e a tendência: vou pegar um Beber um choppzinho pouquinho, lá. Não pode também. De forma alguma, ele não pode ingerir tem que nada estar de sóbrio. álcool, ele tem que estar sóbrio, totalmente sóbrio para realizar o caso, para Você que ele já possa se pegou casar. alguém assim, Já, eu já, alcoolizado? não alcoolizado, mas o noivo Ia beber. bebendo lá, não, só para eu ficar mais tranquilo, amigo, agora não. Agora você não vai beber Uhum. nada, você vai beber depois da Mas o cerimônia, que aí que você você pode. bebeu? 2 copos desse de pinga com limão. Meu, Não dá Não, mas nada. eu só só tô tô ficando tentando alegre. desestressar, que eu tô É, muito nervoso. não dá, né? Não dá, não pode. Aí você vê, a Helena faz as duas áreas, né? O sacramento, ela faz o pacto bilateral, né? Entre os dois, né? Que é a parte contratual, mas existe o pacto espiritual, né? Que esse pacto é, é com Deus, né? E aí, nosso canal é cristão, nossa, nosso engajamento aqui é espiritual. E de tudo que a Helena falou, ela fala sobre as experiências dela, né, Helena? Você falou sobre toda essa bagagem que você tem, mas é algo muito sério diante de Deus, né? É algo assim que você intermedia alianças eternas, né? Você está intermediando ali um momento que Deus está unindo duas pessoas, né? Futuro de famílias. Então é algo muito, muito, muito sério, né? Álcool, igual você falou, a pessoa vem com brincadeira. Não é o momento adequado, né? Não é o momento oportuno para aquilo. E aí fica aquela Dúvida. chamadinha, né? Aquela. É porque, por mais que você vai fazer uma cerimônia leve, emocionante, você vai trazer, claro, cada casal viveu histórias engraçadas, você vai trazer esses Menção. fatos, né, na cerimônia para que quem está ali pare para acompanhar, mas é um momento realmente solene, Sim, é um momento formal, não se pode ter brincadeiras, né? sim. Então a gente está diante de uma cerimônia de casamento, né? De um momento realmente que vai ficar para sempre marcado. Leia lá, Vinícius, Malaquias 2,14. Malaquias 2,14. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Essa parte A, né, vai falar a respeito de Deus estar no meio da cerimônia. E aí a gente vê, né, Helena? Não sei se você concorda comigo. É sempre assim, né? Num casamento cristão, você vê como que é importante ter um cerimonialista envolvido num casamento cristão. Porque o pastor, ele Faz a figura do que do faz o pacto pacto, né, Gu? de Deus. O pastor sempre vai fazer.
às vezes a Helena vai num casamento que a pessoa não quer aquilo, a pessoa tem uma outra ideologia, a pessoa tem uma outra espiritualidade, a pessoa tem um outro entendimento de fé. Então a Helena se atenta às outras duas áreas que é a cerimônia, né? Que é o pacto bilateral, contratual, né? E ela vai trazer aquela questão da história, vai trazer o sacramento, A celebração também, né? a celebração, que é o sacramento que não deixa, não tem como você falar que não é um rito espiritual, que unir duas pessoas é um rito espiritual. Só queira ou não queira, mas é um rito de espírito. Só que a parte sagrada, a parte sacra, quem faz é o pastor. Concorda, Helena? Sim, É exatamente. isso? É isso mesmo. E eu já fiz inúmeros casamentos que eu realmente fiz as As duas. outras duas partes, e aí entrou o pastor com a parte religiosa e eu saio de cena. A partir do momento eu já entreguei, né, a Diz, minha até aqui eu parte, fiz meu serviço. até aqui foi o meu Minha departamento, participação, a minha minha participação, minha oportunidade. oportunidade. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém. E eu não fico ali naquele momento. E claro, sempre respeitando, né? Se o casal diz, ó, Helena, a gente tem o pastor X que nós gostaríamos que ele participasse, ele vai fazer toda a parte religiosa, conversa com ele, então a gente sempre conversa antes. E, claro, é difícil um pastor que ele queira dar início. Ele sempre vai dizer, a parte civil você Faz, né? faz, você vem com a história do casal, Sim. só que eu faço uma abertura para ele, uma conexão, para que não fique Pra vago pegar o também. gancho, né? Para que não fique sem um Assim, nexo, né? Então, e quando eu passo para ele, Dali em diante é ele. dali em diante é ele. é Eu com fiz a ele. minha parte como celebrante, né, neutra, e, né, trazendo a parte afetiva do casal para a cerimônia. E aí ele vai conduzir da maneira como ele achar viável, Fazer a sua oração, ele enfim. que vai determinar como que ele vai querer fazer, né, como que vai ser esse momento, né? E Então, Helena, lá no comecinho a gente estava falando a respeito de, né, o meu casamento foi o número 1. o número 1 com Verdade. efeito civil. Com efeito Com efeito civil, com civil, efeito civil. Foi o meu. O meu deve ter sido lá pro 10º. E o número 100? E o número 100, né? A gente falou no comecinho. É, É que porque eu você falei, não... como eu tô chegando, né? Eu até tenho que contabilizar. Eu tenho que contabilizar, porque Aham. eu acho até que já tá passando. Aí eu falei, eu ia lançar esse desafio, né? Lançar na internet. Não é um desafio, na verdade, é lançar no meu Instagram, no @Helena Ribeiro Celebrante, para que me Segue lá, encaminhassem arroba. Helena Ribeiro Celebrante. Põe aí, Danilo. Ia pedir para que casais me encaminhassem histórias, e eu ia Fazer uns depoimentos e tal. analisar, ver, né, a história mais envolvente para estar lá celebrando o casamento, né? Ser esse 100º casal para celebrar. Mas, aproveitando que nós estamos aqui no Vale Louvar, eu tenho a honra de dizer que Danilo e Tati estão aí, vão ser o casal que eu vou celebrar o casamento. Aí, ó. Deixei para o Ele final. tá vermelho, gente. A câmera não está pegando Danilo. Ela saiu, né? Ela estava Ela aqui. tava aqui até Até agora. Isso que vai ser legal. No comecinho, acho que ela nem ouviu esse Ela não pedacinho. ouviu, Não, ela ela não não tava ouviu Aí ela essa chegou parte. depois Ela chegou daqui, depois, já então vai ser uma saiu. surpresa para ela. Vai Então, ser aí, muito ó. legal isso. Ó, o Danilo tá fazendo um coraçãozinho pra E é câmera. bom, o que eu quero deixar claro aqui registrado, que assim, eu já sentei com eles, a gente já conversou, eles já Olha. contaram, sim, eles já falaram para mim, já Ficou sabendo dos podres, então. muitos pontos da história eles contaram, né? Já me passaram muitas informações. A gente passou uma tarde muito gostosa, ficamos aí, acho que deu umas 3 horas de conversa, né, Danilo? Foi? Isso nosso primeiro contato. Olha E só. achei assim, a história deles Sensacional. é muito sensacional, muito legal. Mesmo. E eu vou ter a honra de no dia, pode falar a data? Dia 12 de novembro de 2024. Vou contar essa história. Estou presenteando vocês com a celebração. Que legal. Amém. Que beleza. Aqui Estou não muito é- feliz. Já diria o pastor João Domingues. Estou alegre.
Alegre, muito alegre. Danilão tá afim. Ninguém tá ouvindo você, Danilo, mas ele tá falando aqui, só agradece, né? Amém! Pessoal, o vídeo de hoje nós trouxemos, então, o entendimento a respeito do casamento, da celebração. Nós falamos sobre família. Como é importante a família, como é importante o casamento, como é importante a cerimônia. Helena, E o casamento com propósito, né? com propósito. É. Com propósito. O principal motivo do casamento é o propósito da união. Helena, agradecer você. E eu que agradeço, eu que Foi um fico papo legal, imensamente né? muito gostoso, muito bom. Passei Nem Ótimo. parece, mas nós gravamos pra mais de 40 minutos. Ah, Nem sei mas- quanto que deu aí. Ah, 56, olha só. Bacana. Mas é isso aí, Helena. Tem alguma consideração, alguma mensagem que você quer deixar para quem tá em casa? Ah. Alguma coisa que você quer falar assim, olha, casar é bom. Mas é É muito difícil. bom. Casar é bom, mas se não for eu. Se não for eu, não faça. Diz que- Eu vou ter o prazer de estar aí no dia do seu casamento, contando a sua história de uma maneira toda especial, deixar esse dia mais com Marcante, algo a né? Aquele mais, com mais marcante. brilho, isso. Vai ser um prazer imenso conhecer a sua história. Você que está aí acompanhando o Vale Louvar e siga-nos, siga-nos. Com certeza. Pessoal, o arroba da Helena tá aparecendo aí agora de novo. Se você tem o interesse de chamar ela para ser celebrante do seu casamento, você vê, na época que ela fez meu casamento, que foi o primeiro com efeito civil, já foi, meu Deus, muito bom. Então ela já Maravilhoso. tá indo pro 100º, né, Danilo? Então ela já tá com a bagagem acrescentada, né? Tudo bem que Danilo vai ser lá na frente, né? Vamos ter outros casais antes, mas lógico. ele é o casal que tá. Ele e a Presenteado. Tati serão presenteados. E aí a gente vai divulgar amplamente isso daí depois, né? Que Talvez tenha até acontecer a cerimônia. uma cobertura, né, Danilo? Com certeza vai ser opa! gravado, né? Nossos amiguinhos aí da DT Play, do Vale Louvar, vão estar presentes tem- também com a gente. Precisa, né? Pessoal, então agradecemos a Helena, muito obrigado, É uma honra, é uma honra. com A certeza. honra foi toda minha, tenho certeza disso. Que Para mim foi bacana. muito gostoso. Além de ser minha prima, nossa prima, foi a nossa celebrante. Você, Olha só, né? Que verdade, né? Que responsa, os dois, né? Celebrei o casamento dos dois. Nem fale. Mas, pessoal, você que está em casa, um grande abraço no seu coração. Não se esqueça que família, casamento, cerimônia, são propostas que Deus está no meio, Deus está presente na família, Deus está presente no casamento e ele começa estando presente na cerimônia. Deus sempre está presente em nosso meio. Então, nós queremos deixar aí uma chamada para você. Se você tem a oportunidade de atrair a bênção de Deus para dentro da sua casa, se você tem a oportunidade de trazer a bênção de Deus para dentro da sua família, se você tem a oportunidade de trazer a bênção de Deus para a sua cerimônia, traga. Porque em Cristo nós somos criaturas melhores, em Cristo nós somos a imagem e semelhança dele, então é a nossa chamada e nosso convite. Eu espero que você tenha entendido o propósito do porquê que nós trouxemos uma pessoa com experiência cristã também para estar falando sobre esse assunto tão bonito. Vinícius, uma indicação aí bonita também, um hino, Ah, tem, né? aquele hino que ele vai colocar assim, casamento, eu vou colocar aqui para minha amada, pro meu Pro meu amado, love, pro meu pro love. meu love. Gente, esse hino tocou no meu casamento, pra mim foi muito marcante. É um hino da Tatiana Costa e do Leonardo Gonçalves. Quando Deus criou você. É isso aí. Pessoal, então, Helena, no finalzinho a gente sempre fala assim, ó, vale louvar, tá? 3, 2, 1, vale louvar. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, Deus te abençoe e Vale Vale louvar. louvar!